Olá, tudo certinho com vocês por aí? O nosso assunto de hoje é a justa causa. Porém, não vamos falar dos motivos que levam à aplicação de uma justa causa, mesmo porque esses motivos estão na lei e nós já fizemos um vídeo aqui no canal falando sobre os requisitos da justa causa e os motivos para a aplicação de justa causa. Eu vou deixar o card aqui em cima para vocês acompanharem depois. O que eu quero trazer para vocês hoje vai além disso. Portanto, se você quer saber mais sobre esse instituto que tanto assombra os empregados, acompanhe esse vídeo até o final. A justa causa é a punição mais severa que o empregador pode aplicar ao empregado. Por isso, ela é cheia de requisitos que devem ser cumpridos sob pena de não ser reconhecida a referida justa causa. Mas muitos empregadores usam a hipótese da demissão por justa causa como uma ameaça constante ao empregado. Esse que fica achando que pode ser dispensado por justa causa a qualquer momento. Mas isso não é verdade. Como já disse, para que um ato seja enquadrado como justa causa, ele deve preencher certos requisitos para que o mesmo caracterize uma justa causa legal. Para uma justa causa válida, o ato praticado pelo empregado deve ser verdadeiramente grave, deve gerar a imediata quebra de confiança entre as partes, impedindo assim a continuação do contrato de trabalho, gerando a demissão de forma imediata, sem que exista perdão. Pois se o empregador decidir não dispensar o empregado naquele momento, significa que houve o perdão pela falta, e ela não pode ser utilizada em outro momento para a aplicação de uma suposta justa causa. O artigo 482 da CLT traz um rol taxativo das possíveis causas para a aplicação de justa causa. Assim é certo que quando da demissão do empregado, ele deve ser informado por que está sendo demitido e qual o motivo da justa causa. Justa causa por si só não é o motivo. Por exemplo, aquele empregado que mata os familiares para justificar uma falta e aproveitar uma emenda de feriado, por exemplo. Ele está cometendo um ato de improbidade, motivo elencado no artigo 482 da CLT, se comprovado pelo empregador que o empregado mentiu. As faltas injustificadas podem vir a ser um motivo de justa causa e aí podem ser enquadradas em um ato de desídia ou insubordinação, caso o empregador tenha explicitamente afirmado que a pessoa não poderia faltar naquele determinado dia. Considerando que aquele dia era uma emenda de feriado comum, considerando que o empregador não emitiu nenhum comunicado dizendo para os empregados não faltarem naquele dia de emenda ou naquele dia comum, considerando que o empregador não tenha dito nada sobre uma possível falta em determinado dia, não é possível considerar essa falta como um ato de insubordinação ou como desídia. A prova vai ter que ser muito bem feita ali para que se caracterize um ato de insubordinação ou desídia, que seria a preguiça do cara, seria já comum essas faltas em emendas de feriado e tal. Então, a prova deve ser muito bem feita para que se enquadre uma falta injustificada nessas situações. Desídia e insubordinação são motivos para dispensa por justa causa, e não a falta em si. Percebem agora o que pode gerar a demissão por justa causa? Percebem que não há qualquer ato que vai permitir que o empregador aplique justa causa no empregado apenas porque pode? Aliás, o empregador pode demitir o empregado quando ele bem quiser, mas sem justa causa. Se a dispensa for por justa causa, a coisa muda de figura e essa justa causa somente vai ser validada no judiciário, caso o empregado não concorde com a atitude do empregador. O empregador ainda pode punir o empregado, conferindo ao mesmo advertências por pequenas atitudes que o empregador entende corretas, por exemplo, aquela falta injustificada ou por um atraso. Pode o empregador apresentar ao empregado ainda suspensões, quando o mesmo entender que o ato praticado pelo empregado é um pouco mais importante e, para tanto, merece uma suspensão. Contudo, jamais vai poder somar essas punições para aplicar uma justa causa em um dia qualquer. Essa ameaça é corriqueira e é uma grande mentira, pois para cada ato já punido com advertência verbal ou escrita ou ainda suspensão, não cabe outra punição, pois não é permitido em nossa legislação a dupla punição. Aliás, podemos ainda dizer que mesmo que o ato fosse grave e o empregador punisse o mesmo com advertência ou suspensão, para a gravidade do ato seria dado o perdão e isso não poderá ser alterado no futuro. Nossos tribunais vêm decidindo nesse sentido, como verificamos uma decisão do TRT da 2ª Região recente, que reverteu a justa causa aplicada à empregada por falta já punida por suspensão. O que deixa claro o requisito da singularidade da punição,
ou seja, uma punição para cada falta. Portanto, deve ser observada com muita atenção qual a intenção do empregado quando daquele ato. Se o mesmo realmente queria lesar ou levar vantagem sobre o empregador, aí sim merece a aplicação de justa causa. Se foi um ato comum, um ato simples, uma falta normal, não houve prejuízo para a empresa e não existe como comprovar isso, desista empregador da aplicação da justa causa. Exemplos que parecem bobos, mas que podem caracterizar justa causa são: alegar para a empresa que está doente e ir viajar, publicando em suas redes sociais que está passeando. Isso caracteriza improbidade, que é a desonestidade, e pode sim ser passível de justa causa, como já vimos esse motivo ser validado pela Justiça do Trabalho. Alterar um atestado médico, aumentando o número de dias, ou ainda o código da doença, isso também pode caracterizar ato de improbidade. Essa análise é muito importante por parte do empregador, para que não gere prejuízos para o empregado e nem para si mesmo. Pois se a justa causa for anulada pela Justiça do Trabalho, o empregador terá mais prejuízos, pagando além dos direitos do empregado, que foram suprimidos por conta da dispensa por justa causa, as custas e honorários advocatícios daquele processo. Portanto, tanto empregado quanto empregador devem agir com lisura para evitar qualquer situação desagradável, não podendo existir abuso de nenhuma das partes. Se você estiver dentro da lei, respeitando os deveres do contrato de trabalho, dificilmente a empresa conseguirá comprovar motivos para a aplicação de uma justa causa. E assim, ambos ganham com isso. E é isso. Nosso vídeo termina por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like e seus comentários. E se houver ainda alguma dúvida sobre a matéria, deixa sua pergunta aqui. Se por acaso ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí. Um beijo e até o próximo vídeo.